Arrascaeta por até 2 meses fora. Lucro bilionário no Mengão. Além disso, a janela de transferências local do Brasil é adiada para o dia 20 de abril. Informação que a gente já tinha trazido aqui, hein, galera? Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanais Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro. Estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para vocês, torcedores rubro-negros. Por isso, desde já, eu agradeço a todos que vêm acompanhar nosso trabalho, que assistem nosso conteúdo, que deixam aí seus comentários, se compartilham, curtem. E peço àqueles que estão aqui pela primeira vez ou que já assistem alguns dos nossos vídeos, mas ainda não são inscritos, que por favor façam a gentileza de se inscrever, deixa essa moral aí pra gente, curtam os vídeos, entendeu? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com os antes também. Vou deixar aqui também o nosso Instagram, para que você possa também ver notícias por lá. Lá também a gente traz algumas informações de mercado da bola, traz ali também algumas piadas, alguns memes que envolvam o Flamengo e seus rivais, dentre outras coisas também. Então, galera, é isso daí, dê uma força pra gente para que o YouTube continue levando o nosso conteúdo para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá, que hoje nós temos notícias para falar aqui. É o seguinte, a diretoria mais uma vez se manifestou garantindo a permanência do Vitor Pereira para a temporada, mesmo, agora sim vem um acréscimo, em caso de derrota, em caso de fracasso na final contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. Aí a gente vem falando aqui, por isso que eu trouxe mais uma vez essa informação, mais uma vez esse assunto, que na nossa opinião e de informações que a gente vem apurando, se o Vitor Pereira não conseguir sucesso, ser campeão do Campeonato Carioca em cima do Fluminense, a pressão será grande demais para poder mantê-lo no cargo, né? Independentemente do que a diretoria vem defendendo ou falando, né? E eu continuo defendendo isso, eu continuo achando isso. Se o Vitor Pereira não ganhar, ele está fora. Eu acho que isso é prático, é simples assim. Mas, claro, iremos torcer para que o Flamengo faça uma boa apresentação, que esse tempo aí de treino tenha resultados positivos, imediatos, para que o Flamengo consiga aguentar bem aí o jogo todo, não seja só um time de um tempo, como a gente vem falando, e que o Flamengo consiga sair vitorioso deste confronto. Beleza, galera? Parece que os ingressos, inclusive, já estão esgotados para essa primeira partida, que é de mando do Flamengo, né? Restando apenas alguns ingressos nos setores que são separados, né? Ou determinados para a torcida do Fluminense, adversário do Flamengo. Então, fiquem ligados aí, o pessoal que está com a intenção de ver o jogo, já está ficando meio que sem opção, né? A não ser que você seja um infiltrado aí na torcida adversária. Bom, o que acontece é o seguinte, essa manifestação da diretoria, só para a gente encerrar esse assunto, na minha opinião é mais que uma desistência, dar o braço a torcer, de que mais uma vez o tal do planejamento, que sempre se fala, que sempre se cobra e que nunca está bom, nunca é o suficiente, nunca consegue fazer de uma forma profissional, tal qual uma empresa aí, grande, privada faria, o Flamengo percebeu que agora, né, não contava com essa deficiência de resultados, com a forma como a equipe vem jogando, essa insatisfação de todo mundo e dos torcedores e tal, de não ter conseguido nenhuma das taças disputadas. E o Flamengo acho que não contava com esse insucesso tão cedo, tão prematuro nessa era do Vitor Pereira, né? Motivo pelo qual a multa contratual ficou alta, esse é um dos empecilhos ou um dos dificultadores de uma possível demissão. E também não há ninguém à disposição no mercado que o Flamengo entenda que tenha a grandeza ou que teria capacidade de tocar aí a equipe no final da temporada em caso de demissão do Vitor Pereira. E eu acho que isso mais uma vez incorre aí nessa questão do planejamento. Você projeta algumas coisas com metas, com cronogramas, e se isso não alcança, se você vê no meio do caminho que vai ter que mudar, tem que ser feito essas mudanças, né? Infelizmente é assim. E se erra também, é natural, tá? Mas essa diretoria tem errado bastante nessa questão do planejamento, tá? Mas, só para complementar aí, a informação que tem uma relação direta com essa que a gente acabou de falar, para aqueles que imaginavam, gostariam do retorno do JJ, eu também gostaria, mas assim, que ainda sonham com essa possibilidade, a gente traz uma informação aqui do jornalista Bruno Andrade, de que a Arábia Saudita também mira no JJ aí como uma opção para dirigir a seleção da Arábia, né? Não é a primeira opção, ele está na segunda opção, ele é o plano B, digamos assim.
O primeiro seria justamente o técnico Ramon Menezes, que dirigiu o Al Hilal aí no Mundial, mas que também assim tem bastante força, bastante aprovação o seu nome para dirigir a seleção da Arábia. Então aí agora já se cria uma terceira via, seleção brasileira, Flamengo e seleção da Arábia. É claro que entre esses três, tirando a parte da grana, é muito mais fácil de saber qual que o JJ escolheria, né? Mas enfim, só para trazer uma informação complementar. Falando um pouco do Fla-Flu, a gente vai fazer um outro vídeo amanhã, que é o dia do jogo, amanhã às 8h30 da noite, às 20h30, esse primeiro jogo aí da final do Carioca, Fla-Flu, mando de campo do Flamengo, vai estar lotado, todos os ingressos, como eu já falei aqui, da parte do Flamengo parece que já foram vendidos, talvez você encontre aí só na mão de desistentes ou cambistas da vida, mas para esse duelo, foi feito levantamento que entre Flamengo e Fluminense, né, em 34 confrontos, está dividido 17 para cada lado nessas decisões, seja valendo já um título ou valendo uma classificação, né? Uma eliminação, mata-mata e tal. 17 para cada lado. Então aí uma informação bacana, essa aí vai ser o tiratema, digamos assim, desse confronto entre Flamengo e Fluminense, essa final do Campeonato Carioca. Galera, falando um pouco aqui desse faturamento, aí, desse lucro bilionário do Flamengo, né? O Flamengo aí divulgou que tem um faturamento, tá, de 1 bilhão de receitas recorrentes pela primeira vez em sua história. Veja bem, mas o Flamengo já não faturou 1 bilhão aí ano passado, sei lá o que, a previsão orçamentária já não é essa para esse ano, mas essa daqui é só de receitas recorrentes, então você tira alguns grupos desse total, inclusive de venda de jogadores. Então é a primeira vez na sua história que o Flamengo consegue esse faturamento com receitas recorrentes, isso é um fato histórico. É tão grande, para se ter noção, que foi feito aqui um comparativo só de times europeus, mas que se o Flamengo estivesse nesse meio, ele ficaria na 26ª colocação das maiores, dos 30 maiores receitas do futebol mundial. Ficaria na frente de clubes como Ajax, como Sevilha, da Espanha, e o Villarreal, né, 2 clubes espanhóis. Até na frente do Crystal Palace, que é um clube aí inglês que vem numa crescente, clubes até do Textor, e lógico, depois desses 30, muitos outros estariam atrás aí do Flamengo, depois desses 27 para frente, né, digamos assim. Então é um feito muito importante, é um grande marco aí para o Flamengo nessa questão administrativa financeira, tá? E assim, pelo 8º ano consecutivo já, tá? Considerando esse corte dos últimos 10 anos, ou seja, desde quando o Flamengo iniciou esse processo de reestruturação lá em 2013, que o Flamengo fechou em superávit, tá? E dessa vez de 136 milhões, além de atingir uma marca também histórica de 335 milhões em patrimônio líquido, né? Mais um feito aí, mais uma marca importante para o Flamengo nessa questão administrativo-financeira, tá? Então parabéns aí à equipe do Flamengo, parabéns aos profissionais envolvidos nisso e parabéns à torcida do Flamengo, que também faz desse clube ser cada vez maior, cada vez ser essa grandeza que a gente já conhece. Bom, falando um pouco sobre diretoria, né? A gente bateu, elogiou, agora a gente vai bater de novo. A gente tinha trazido aqui informação num outro vídeo, informação original que eu vi da Rádio Itatiaia, do Samuel Venâncio, né? O jornalista Samuel Venâncio, é o radialista Samuel Venâncio. E ele disse que tinha o interesse de se prorrogar até o dia 20 de abril essa janela de transferência aqui no país. É a primeira do ano. E começou lá atrás, no dia 10 de janeiro. E agora, de fato, se confirmou. Essa informação já foi trazida por alguns sites, por alguns youtubers. Então está confirmado que o prazo foi estendido até o dia 20 de abril. Então o Flamengo ganha aí, assim como os outros clubes, mais ou menos uns 15 dias para se concretizar alguma contratação. Boa notícia para o Flamengo. Contudo, importa esclarecer aqui que isso só para os jogadores que já tenham jogado em algum estadual nesse ano de 2023. Ou seja, voltado mais para os jogadores do país, né? Jogadores atuantes no país, né? Uma coisa mais local. Então, ou seja, no caso do Matheus Uribe, que a gente vai até depois trazer uma informação sobre o Uribe, não valeria esse prazo, continua o prazo anterior, que se eu não me engano encerra dia 3 de abril, tá? Ou seja, já essa semana que vai entrar. Mas, quem sabe aí é uma oportunidade do Flamengo tentar fazer alguma contratação aí de alguma revelação, de algum jogador jovem potencial, até do próprio Ângelo, né? Eu acho que o Flamengo deveria desistir dessa contratação, já falei disso inclusive várias vezes, inclusive na live que a gente fez no dia do sorteio da Libertadores,
mas para essa contratação, a título de exemplo, né, valeria esse prazo. Beleza, galera? Então, uma boa informação para os clubes aí que querem ainda contratar nessa janela, tá? E amplia, consequentemente, o período de inscrições dos jogadores contratados. Então, galera, falando agora de uma notícia não muito boa, que é o Arrascaeta, que está fora aí por até 2 meses, né? Informação que a gente apurou de ontem para hoje, a situação aumentou, digamos assim. Havia uma programação inicial de 30 dias, pelo menos, parado, mas com a lesão que foi identificada, com o grau da lesão, a lesão grau 3, ou seja, é uma lesão mais grave, até 50% aí da musculatura teria sido danificada, esse estiramento aí, né, muscular, na coxa esquerda, né, o adutor da coxa esquerda. Então, com isso, o Arrascaeta pode ficar até 2 meses fora de jogo, né, além de recuperação, reequilíbrio muscular e tudo mais. E aí parece que já há um planejamento, uma expectativa de se utilizar esse tempo, né, o departamento médico junto com o futebol do Flamengo, de deixar ele assim parado de fato por esse período todo que a gente está falando, até que ele esteja 100% para voltar, né? No primeiro momento se avaliou se seria um tratamento conservador ou cirúrgico, mas parece que já foi descartado essa questão do tratamento cirúrgico, ainda bem. Mas tem aquela questão crônica que ele tem ali na pubis, né? Que ele sofre essa pubalgia, e que talvez já fosse uma oportunidade para tentar tratar tudo aí nesse bolo doido, né? Já que vai perder o jogador em tantos jogos, infelizmente, né? De repente é melhor que ele volte e que ele volte 100% de fato, né? E aí o próprio atleta, se a gente for lembrar, lá atrás, quando ainda estava, antes de iniciar suas férias, aliás, no meio das férias, né? Ele jogou a Copa do Mundo, teve as férias um pouco mais retardadas nesse sentido, né? Atrasado. Ele disse que ele ia esperar voltar de férias para avaliar essa possibilidade de operação ou não. Isso da questão da pubis, lá atrás. E isso acabou não acontecendo, não foi operado, acabou, pela sequência que o Flamengo teve de jogos decisivos, jogando tudo que ele pôde, né, tudo pela frente, e isso se agravou, a questão crônica que ele já tem, e aí ainda atingiu outras musculaturas, pode ter contribuído para essa lesão que ele teve, ou contribuiria para outros tipos de lesões, uma vez que isso não estava sendo tratado 100%, né? E assim, já era esperado que o Arrascaeta não jogasse nessas finais, na estreia da Libertadores, né? Por conta desse tratamento que ele já vem fazendo desde o dia 20 de março, tá? Então hoje aqui eu estou gravando no dia 31 de março, já consta 11 dias desse início desse tratamento, mas ainda assim tem um longo caminho pela frente, a previsão é que ele retorne só lá para maio, né? E se isso se confirmar, galera, ele vai ficar fora de pelo menos 3 jogos da Libertadores, 3 primeiros jogos da fase de grupos, 3 a 5 jogos do Brasileirão, tá? Sem falar na final contra o Fluminense e nessa primeira fase que o Flamengo entra na Copa do Brasil, essa terceira fase, né? O Flamengo enfrenta o Maringá e aí ele não vai jogar nem jogo de ida nem jogo de volta, e se o Flamengo passar, provavelmente pode ser que não jogue as oitavas também, né? Dependendo da data que forem marcados os jogos. Então realmente é uma notícia triste, é uma notícia que já se esperava que a gente ficasse sem o Arrascaeta por uns jogos, mas não um espaço tão grande assim de tempo como esse, né? E aí mais uma vez a gente pode falar do tal do planejamento, porque se a gente voltar, isso aí todo mundo já está careca de saber, que o Flamengo precisava de um jogador, um meio armador que jogue na mesma posição, que faça uma função parecida com o Arrasca, né? O famoso reserva do Arrasca. Cadê o reserva do Arrasca? E entra ano, sai ano, mesmo todo mundo sabendo disso, essa contratação não é realizada. E agora, nessa circunstância que a gente se encontra, não tem ninguém de fato que já esteja acostumado a entrar no lugar do Arrascaeta, ser seu substituto. Tá? Então a gente pode pensar aí no Everton Ribeiro, apesar de jogar numa posição diferente, ser um jogador de características diferentes, mas é um jogador experiente, é um jogador técnico, é um jogador com bom passe, então ele pode sim fazer um papel de um armador, ainda que improvisado, né? Ele que normalmente está pela direita, puxando para o meio, talvez ele possa ficar até mais ou menos nessa mesma posição, já que o Arrasca está pela esquerda, ele estaria pela direita, só que aí teria que fazer esse reequilíbrio do outro lado, né? Para compensar a saída dessa peça que era o Arrascaeta, né? Organizar melhor aí como que esse trio de ataque passaria a ser Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro atuariam, talvez tenha que ser treinado.
Pode ser talvez o próprio um dos dois meninos, Matheus França ou Matheus Gonçalves, apesar da responsabilidade, né? Mas eles podem fazer isso, eles têm qualidade técnica, são jovens, então talvez tenham mais facilidade em cobrir espaços maiores, caso precise, ou fazer uma função de ofensiva e defensiva ao mesmo tempo. E aí talvez até o Gerson é uma dessas opções que se pensam para poder suprir aí, para poder cobrir essa saída do jogador como Arrascaeta. É claro que a gente perde, tecnicamente, né? O Flamengo perde bastante, mas nós temos peças aí e uma equipe toda para se pensar uma forma de trabalhar isso. E até quem sabe aí o Bruno Henrique, né? Que já está, essa é uma boa notícia, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Ele que está já com o seu retorno programado, claro que ainda vai precisar de ritmo de jogo, confiança, pegar ali a potência, tá 100% do seu preparação física, mas já vem bem nos treinos, quem sabe até ele não seja essa reposição imediata da saída do Arrascaeta. É claro que não por uma temporada inteira, mas de momento pode funcionar. Ou até mesmo o Cebolinha, que já vem fazendo pela esquerda ali uma função de ala. Beleza, galera? Então essas aí foram as notícias de hoje do Flamengo, tá? Estamos aí a menos de 24 horas do jogo decisivo. Então assim, nós temos problemas? Temos. Estamos desconfiados com o trabalho do Vitor Pereira? Com certeza. Poxa, perdemos o Arrascaeta? Sim, perdemos o Arrascaeta. Bruno Henrique ainda não voltou? Ainda não voltou. Mas com tudo isso, mesmo com tudo isso, a gente está puto com a diretoria? Estamos putos com a diretoria. Não sei se pode falar puto aqui, mas tudo bem. Mesmo com tudo isso, a gente é torcedor do Flamengo, a gente acredita que o Flamengo vai sempre entrar e vencer, e é o que a gente precisa fazer, acreditar, né, agora, não é mais hora de reclamar, de cobrar, vamos agora apoiar o time no jogo e esperar que o Flamengo faça uma boa apresentação, tem capacidade para isso, tem elenco para isso, e teve tempo para preparar melhor a equipe, né? Então, saudações rubro-negras, aí galera, deixa aquele sua moral aqui, se inscreve no canal, curta, compartilha, deixe seus comentários para a gente poder fazer aqui um diálogo, debater sobre o Flamengo, que eu acho que é uma coisa que vocês gostam também. E até o próximo vídeo. Valeu!